odiou esse personagem. Sinceramente, eu odiei tanto esse personagem que eu queria... Oi, gente, tudo bem com vocês? Sou a Maia e sejam bem-vindos à TV Maia Ação. No vídeo de hoje, finalmente estou de volta, né? Na verdade, semana passada não teve vídeo durante a semana porque tava sem voz. Então, finalmente estou de volta no canal, gravando bonitinho, estreando a semana. Esse vídeo era para ter saído na semana passada, mas vai sair, que é falando sobre a nova série espanhola da Netflix, que é Não Nos Calaremos. Lo que pasó al final de aquel curso lo cambió todo. Antes de começar, por favor, deixe seu gostei e se inscreve neste canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom, gente? Então, bora lá pro vídeo. A nova série espanhola da Netflix, a série Não Nos Calaremos, é baseada em um homônico de um jornalista chamado Miguel Ángel, criada no ano de 2021. A série foi escrita por ele e também pela Isa Sanchez, dirigida pelo Eduardo Cortés e David Boa. Não sei se eu falei certo o nome dele. Mas sobre a história, ele conta a história de Alma, que ela tem 17 anos, prestes a finalizar o seu ensino médio. Ela tem uma barra situação de que ela tá perdida na escola sobre os seus estudos e tudo mais, e ela está descontando isso nas drogas, e ela está tendo conflito com a família. Então, após isso, ela sofre um abuso sexual, então a partir disso acontecem várias coisas com ela, então fazendo justiça por ela mesma. Então essa é a história da série em si, mas vamos falar da série específica, especificamente falando da Alma. Primeiramente, eu entendo essa parte da Alma. É o último ano do próprio ensino médio, ela está meio que perdida, não sabe o que ela vai fazer, e ela está descontando isso nas drogas lícitas, né? A gente conhece ela nesse período de tá realmente acontecendo com ela, só que infelizmente as próprias amizades não são muito boas, né? Porque ela tá, as próprias famílias, né? Amigas, né? Tem os seus conflitos pessoais também. Por exemplo, a gente conhece a Greta e a Nata. A Greta, ela é uma menina, ela vem de uma família de classe média, não é igual a Nata, que são de classe alta. E ela vem de uma família que tenta recuperar os seus bons status, né? Como a gente vai falar, né? Aqui com vocês. Então, meio que a família dela tá em crise de emprego e tudo mais. Então, o único meio de que eles não perder a casa e tudo mais, eles começam a vender as drogas. Então, meio que a Alma tem um acesso fácil, né? Então, mas a relação entre a Greta e a Alma é bonita de ver, porque a gente vê que a própria amizade delas é muito leal. Então, praticamente, a gente tem um contexto sobre elas, a gente vê cenas delas se conhecendo desde pequenininha, então, praticamente, é uma amizade muito forte entre as duas. Já a Nata, ela vem de uma família mais rígida do que a Alma. Como, por exemplo, a gente vê cenas cenas da mãe dela com ela, a mãe dela espelha muito as atitudes dela na filha dela. Como por exemplo, então, tipo, a mãe dela, óbvio que ela não trabalha, que é sustentada pelo marido, ela quer que a Nata perdoa das atitudes que o seu namorado faz, de que é isso que precisa ser feito. Senão, as duas precisam aceitar, tipo, a traição, dando um exemplo aqui pra vocês. Senão, o relacionamento deles é o mais importante. E
essa parte, quando a mãe dela fala, cala a boca, sabe? Dá vontade de falar isso, porque é óbvio que tá em um relacionamento muito confortável de que se ela dá um divórcio, ela vai perder tudo. Só que, infelizmente, uma realidade muito, te vê muito hoje em dia, quem é rico com certeza, né? Porque a mulher não abandona os seus estudos, o seu trabalho para se casar com um homem rico. Óbvio, se ela pedir um divórcio, ela vai perder tudo dela, praticamente. Então ele vai fazer de tudo pra ele não dar dele pra ela, né? Então, essa parte quando que ela fala isso pra Nata é tão dizer isso, mas eu não gostei muito dessa parte. Só que a Nata, ela espelha isso pra ela. Então ela não entende muito essa realidade da vida dela. Então quando que o namorado dela, que é o próprio Alberto, faz essas atrocidades, ela sempre fica brigando, perdoando, brigando, perdoando, brigando, perdoando. Então é bem difícil de defender a Nata nesses momentos de briga entre eles. Mas a relação dela com as meninas é mais difícil de perdoar porque ela meio que tá meio que porque ela não tem uma boa ela não tem uma boa relação com a Alma e nem com a Greta. Então eu acho que ela tá meio que por fora dessa entre as duas. Mas ao decorrer da série, conhece a personagem Berta, Cambios están ahí. que é, né, no caso, a quarta amiga dela, só que infelizmente a Berta saiu da escola. Não, a Greta também saiu da escola, só que a amizade delas ainda continuou fora da escola, só que a Berta não. Então quando a Berta saiu da escola, a Alma esquece da Berta. Praticamente elas não continuaram conversando depois disso. Permanecer entre a amizade delas, né? Só que quando a gente conhece a Berta, ela tem uma personalidade muito extrovertida, só que dá pra ver que ela tem algo muito frágil dentro dela. Então ela quer estar para as outras pessoas, que ela tá feliz, que ela está dando o que queria de verdade, que é a escola de artes. Só que ao decorrer da série eu percebi que quando ela tá em tela, eu não gostava dessas cenas específicas da Berta, porque é um pouco cansativo ver ela. Mas quando a gente vê ao decorrer da série sobre a história dela, na época que ela estava estudando escola junto com a Alma, a gente vê o motivo real porque as duas se afastaram de verdade. Berta, ela foi abusada por história da escola. Só que a Alma, ela praticamente desconfiava disso e ela ficou quieta no canto dela. Então, praticamente a Alma, ela tem dificuldade de falar o que ela está sentindo no momento. Então, praticamente ela guardou para ela mesma sobre essa situação. Quando o momento da série, quando acontece a conversa entre as duas, que eu ainda vou chegar até lá, mas tem uma coisa antes que eu quero falar, que dos outros personagens. Como que eu já tinha falado antes sobre o Alberto, que ele é um dos piores personagens que já foi feito nessa série, porque acho que quando a gente vê que as partes que o Alberto tá em tela, é uma das cenas tão constrangedoras que eu vi a vida inteira. Porque ele foi um personagem de ser machista e muito infantil. Quando ele tem tela, ele e os seus amigos, né, eu falo merda. Sinceramente, que personagem chato pra cacete. Gente, se vocês, no caso, assistirem a série, comente aí. Infelizmente, acho que todo mundo odiou esse personagem. Sinceramente, eu odiei tanto esse personagem que eu queria que a Alma, né, no caso, matasse ele de, tipo, legítima defesa. Algum momento da série que ia, né,
que ia acontecer. Mas, infelizmente, não aconteceu. Mas, gente, ele é tão babaca que ele não aceita que a Alma nunca ficou com ele, só que ele quer ficar com ela. Então ele praticamente chama ela de puta porque ela não quer ele. Sinceramente, é tão idiota essa parte. Gente, sinceramente. É tão feio isso. Preciso prolongar sobre isso porque me tira do sério. Teve algum momento da série, esses 3 primeiros episódios, a Alma e a Greta vão em uma festa de que o irmão da Greta que está realizando essa festa, que é o David. A Alma fica derretida por David, só que o David não queria ficar com ela, então acontece aquele momento de que ela foi rejeitada. Só que, infelizmente, a partir dessa noite, ela praticamente desaparece e a Greta fica preocupada com ela e ela é levada por uma pessoa e ela foi abusada nesse momento. Infelizmente, ela estava lícita, estava drogada e o garoto praticamente aproveitou disso. Então, a partir do terceiro episódio, a gente fica pensando, quem fez isso com ela? Então, praticamente, a partir do outro episódio, eu fiquei pensando, será que foi Alberto? Será? Mas não, infelizmente foi o Hernan, que é o melhor amigo da Alma. Eles né, no caso, já tinham ficado antes, só que a gente não são amigos. Só que, com certeza, ele queria algo a mais com ela, só que queria nada com ele. Depois disso, o Hernan completamente pediu desculpas, essas coisas, só que infelizmente essas coisas a Alma não perdoa assim facilmente. Então, infelizmente eu não peguei o nome dela, mas a Greta, ela conhece uma moça que é uma 20 anos mais velha que ela, que infelizmente ela é policial. Cara, a relação entre as duas é tão legal de assistir, porque eu percebi que as duas têm muita química. Quando elas se beijaram pela primeira vez, quando elas têm muita química, mas infelizmente essa diferença de idade é muito gritante. E também que a Greta, quando ela tá com essa policial, ela leva 100 gramas dessas drogas que a família planta, né, pra ela, e as duas, né, no caso, ficam fumando juntas, né, trocando ideias e tudo mais. Só que ao decorrer da série a gente descobre, né, que ela é real, e a Greta fica com medo de que ela está chegando a família dela, essas coisas. Só que infelizmente a gente não vê esse casal crescendo. Infelizmente, mas eu queria ver muito esse casal crescendo ao longo da série. Depois de tudo isso que acontece, a relação entre a Alma e entre seus pais fica muito estremecida. Infelizmente tem uma situação muito descartável de ver, né? Porque descartável de ver quando que o pai dela praticamente agride sua filha. A mãe dela, que é a Vero, ela impede tudo isso, tudo mais, só que ao longo desse começo da série a gente entende o lado dos pais, tudo mais, só que a Alma problemas de falar essas coisas que está acontecendo com ela. Mas quando ela tem a atitude de falar, parece que tá voltando a ser uma família de novo, sabe? Então, a gente viu ambos os lados tendo seus conflitos, tanto a filha, tanto os pais. Só que ao decorrer da série eu vi que, nossa, está melhorando de verdade. O pai dela, no caso, está melhorando de verdade as suas atitudes e tudo mais.
E a Alma também está melhorando ao decorrer, que até ela melhora suas notas e tudo mais. Então eu gostei muito dessa parte de que ambas relações está adicionando. Então eu gostei muito dessa parte da série. De tudo isso, a relação entre a Alma e a mãe dela fica muito boa. Até elas vão em um protesto juntas, só que infelizmente a Alma ela foi atropelada nesse momento. E a partir disso que a gente vê essa relação entre o pai dela que tá realmente melhorando de verdade. A Alma, né, no caso, foi atropelada, que fica no hospital. A gente vê que a Berta, ela tentou se suicidar. Quando a gente vê essa cena que as duas estão conversando, a gente recebe a informação. Não foi a primeira vez. A Berta, né, no caso, já tinha feito outras tentativas, só que não deram certo. Então, a partir desse momento que a Alma descobre sobre esses abusos que a Berta tinha sofrido aos seus 12 anos de idade, quando elas estavam estudando juntas. A partir disso, as duas acabam criando um perfil falso. Esse perfil dá super certo, acaba conseguindo vários seguidores, várias tiras, e até recebe pessoas que viram esses abusos com esse professor. Então, praticamente, elas tentam abrir um inquérito contra esse professor, só que infelizmente não dá certo. Mas tem um momento de que o que me assustou foi que a Berta tem os seus surtos. Infelizmente ela acaba jogando em cima de um carro, então praticamente ela se suicidou. Ao ver tudo isso que acontece, ela fica muito assustada. Só a partir desse momento de que sobre essas histórias que a Berta contou para a Alma, ela descobre que sobre essas histórias desse suicídio, a policial acredita que essas histórias são falsas porque a Berta tem um distúrbio, um nome específico, psicologicamente, só que eu não adotei aqui. A Alma, no caso, acredita que esses abusos sejam falsos, né? E nesse momento que a Alma descobre, infelizmente ela acaba acreditando na Berta de verdade, porque quando ela ia pedir desculpa a esse professor, ela descobre que tem outra aluna que ele se aproveitando dessa aluna. Então, quando ela descobre a verdade desse professor, protesto dentro da escola, que tem a cena, né, que acho que todo mundo viu, né, que ela fica em frente da escola com aquela placa, tem um estuprador aí dentro da escola. Então é uma cena muito forte. E o final da série é que o professor ele foi preso porque teve outra aluna de outra escola que praticamente denunciou ele. Então a série termina desse jeito. A policial acaba pegando mais uma denúncia contra esse professor. Então a série praticamente termina desse jeito. Em conclusão da série em si, que eu gostei bastante, apesar de que a série foca muito sobre suicídios, sobre drogas, sobre sexo, essas coisas, é uma série muito conhecida, porque esses episódios são entre torno de 45 a 50 minutos. Os episódios não são muito longos, são médios, só que prende tanto que a gente nem percebe que o tempo passa muito rápido. Então eu gostei muito por causa disso, que prende muito. Não teve nenhum momento da série que teve aquele cansativo de ficar assistindo. Só aqueles momentos que a Berta entra em cena, que sinceramente, só que a relação sobre a história não teve nenhum momento.
Então eu gostei bastante. E eu gostei muito da própria atuação das duas amigas, que é a Alma e a Greta, porque as duas fizeram o filme Minha Culpa. E a Greta fez Através da Minha Janela, que é a própria protagonista. Então eu gostei muito das duas juntas atuando, então eu gostei bastante dessa série. Então me digam vocês, se vocês gostaram dessa série, comente aqui embaixo, tá bom, gente? Então é isso, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e se inscreve nesse canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom, gente? Um beijo, um abraço, tchau!